Bom dia, uma feliz segunda-feira para você. Estamos de volta com mais uma semana, a última semana de novembro. Estamos começando essa semana, dia 25 de novembro. Que a graça, o amor, a misericórdia de Deus possa estar sobre a tua vida, renovando as tuas forças, te dando sabedoria e entendimento para mais uma semana à frente. E que você possa sentir a presença de Deus. Amém? Eu quero convidar você a nós estarmos refletindo hoje sobre silenciar o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim: Não apaguem o Espírito. Nós não podemos impedir Deus de completar o seu trabalho no mundo, ao nosso redor, mas nós podemos silenciar o seu espírito no nosso viver. Deus tem nos dado a liberdade de resistir à atividade do Santo Espírito em nossas vidas. Quando nós ignoramos, desobedecemos ou rejeitamos o que o Espírito está dizendo a nós, nós silenciamos a sua atividade em nós. O profeta Isaías descreveu o resultado. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Isaías 6, verso 9. Quando você peca, o Santo Espírito de Deus, ele vai trazer para você a necessidade de arrependimento. Se você habitualmente o ignora e não se arrepende, o seu coração irá se endurecer para a palavra de Deus. Se o Espírito falar sobre a vontade de Deus para você e se você se recusar a agir, haverá um tempo em que a voz do Espírito será silenciada em sua vida. Se você continuamente rejeitar a fala do Espírito Santo, virá o dia em que você não mais ouvirá uma palavra da parte de Deus. Se você repetidamente reprime a palavra de Deus de tal forma que não é mais sensível à sua voz, Ele não irá lhe dar uma palavra fresca. Não resista à voz do Espírito Santo. Você pode não ficar sempre confortável com o que ele diz a você, mas as suas palavras irão guiá-lo a uma vida abundante. É interessante essa última frase, né? Você até pode não ficar confortável com o que o Espírito Santo de Deus está lhe mostrando, está falando a sua vida, mas as palavras de Deus, o que está escrito, o que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando, vai nos guiar a uma vida abundante. E aí é uma questão de escolha, é uma questão de eu entender que eu prefiro deixar o desconforto de lado para ouvir a voz de Deus, seguir o que o Santo Espírito de Deus está falando à minha vida, do que simplesmente fazer aquilo que está passando pela minha cabeça. Uma das coisas que a gente precisa entender, queridos, é que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Uma das passagens em que nós podemos ver claramente Jesus se referia ao Espírito Santo como uma pessoa. Quando eu digo uma pessoa, queridos, não é que não seja um espírito. Assim como Jesus foi. Jesus veio em carne, mas ele não deixou de ter a sua natureza divina. Ele não deixou de ser, ele subiu ao Pai. E creamos que ele está em espírito, mas são pessoas distintas que têm a mesma essência, que se formam em um. É mais ou menos assim. Lá em João capítulo 16, o verso 13 e 4, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, no caso o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, daqui a gente entende que há uma distinção.
O Espírito Santo de Deus, ele não é apenas um sopro, né? É claro que hoje, espiritualmente falando, ele pode se revelar de várias formas. Mas o que eu quero que você entenda é que ele existe. O Espírito Santo de Deus existe e ele tem uma função diferente. Ele existe para nos guiar. Ele existe para interceder por nós. É o que a palavra de Deus diz, que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, assim, Jesus, Deus, é o ser maior, supremo. Jesus, o seu Filho, e o Espírito Santo. E essa questão de silenciar, a gente às vezes acha que é quando a gente peca por algo muito, muito grande, um pecado, algo muito, sabe? Mas não. Você silencia o Espírito Santo de Deus na sua vida quando simplesmente você é indiferente à palavra de Deus. Quando você não crê. E eu percebo que hoje a nossa geração, o meio em que nós estamos vivendo, cristão ou não cristão, a nossa maior dificuldade, sabe o que é, queridos? É nós de fato nós crermos no que a palavra de Deus diz. Porque a gente acredita na palavra de Deus, a gente tem fé. Mas quando eu digo crer, é trazer à existência, sabe? É quando Deus te diz assim, num leito de morte, numa situação difícil, num aperto que você estiver passando, Deus te diz assim, você sente que o Senhor está te falando assim, olha, fica quieta, não fala nada não, vai passar, confia. E aí as pessoas ao seu redor, fala, age, toma atitude, né? Se move. Aí tá todo mundo dizendo algo que é para você fazer, mas você sente pelo Espírito Santo de Deus que não é para você fazer. E aí você obedece. Quando você obedece, claro, eu me refiro aqui, gente, a situações que a gente de fato esteja ouvindo a voz de Deus. Não é qualquer situação. Então, se tratando de que eu estou buscando ao Senhor, na palavra de Deus, orando, buscando, e o Senhor coloca algo no meu coração. Então, eu entendo que é Deus me direcionando, principalmente se esse algo que o Senhor colocar no teu coração é algo que vai glorificar o Senhor. Então, quando eu obedeço, quando eu não faço o que o meu coração, que a emoção, que a minha carne, ela quer, eu tô dando espaço para que o Espírito Santo de Deus ele continue falando na minha vida e que ele nunca seja silenciado. Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor ele se revele a nós, queremos a presença de Deus, queremos essa companhia, queremos o manifestar da presença de Deus em respostas, em sinais e milagres, mas só que nós não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nas pequenas coisas. Sabe, como um ambiente para você estar, uma amizade para você permanecer, um relacionamento se vai para frente ou não, trabalho, uma proposta de emprego se é para você aceitar. A gente não para analisar essas coisas, a gente simplesmente vai. Então, queridos, Deus quer fazer muito mais na nossa vida. O que você quer? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ou você quer silenciar? Ou você quer não mais ouvir, não mais sentir, não mais perceber, sabe? Aquela não mais ter a sensação de que algo está lhe dizendo assim, não faça isso. Não agrada a Deus, não agrada ao Senhor. Porque isso é a voz do Espírito Santo de Deus nos mostrando, nos dizendo o que nós devemos fazer. E nós muitas vezes não escutamos, muitas vezes não damos acesso ao Espírito Santo de Deus falar nas nossas vidas. E interessante que o autor ele começa dizendo assim, olha, nós não podemos impedir Deus de completar o seu trabalho no mundo ao nosso redor, mas nós podemos sim silenciar o seu Santo Espírito no nosso viver. Deus, ele tem, queridos, nos dado liberdade para a gente resistir àquilo que não agrada e para a gente escolher buscar aquilo que agrada ao Senhor. Então, assim, nós precisamos todos os dias, o Senhor nos convida, principalmente aqui nesse canal, e quando você toma a iniciativa de ouvir a palavra de Deus, você está se permitindo dizer assim, olha, Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor esteja ativado na minha vida. Eu quero que a tua voz, ela esteja audível, que ela seja visível para mim, que eu escute de fato a tua voz. Porque quando você abre, dá acesso à palavra de Deus, quando você se permite
a ouvir, a buscar, a estar na casa do Senhor, a fazer a sua vontade, a, sabe, fazer algo do seu reino, da sua obra. Você está dizendo para você mesma: eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu não quero silenciar o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Pelo contrário, eu quero ouvir, eu quero identificar a voz de Deus, eu quero saber qual o momento certo de agir, qual o momento certo de parar. É isso que a gente está dizendo quando a gente ouve, quando a gente aceita, sabe? Um link de um devocional, um link de uma pregação, um link de alguém que está falando de Jesus. Quando eu aceito, quando eu participo, eu digo assim: eu quero isso para minha vida. Então hoje, queridos, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesse início de semana é justamente isso. Não silencie a voz do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus nos mostrar algo que não foi legal, você mentiu, você cometeu algum tipo de pecado, você fez algum tipo de desobediência, cometeu algum ato, sabe, ilícito, que você sabe que não é legal, que não vai edificar nem a Deus nem a você, se volte para o Senhor, peça perdão, peça ao Senhor que te ajude de você a fazer a coisa certa, porque todas as vezes que nós cometemos algo, falhamos, caímos, o Santo Espírito de Deus, ele enfraquece dentro de nós, até chegar ao ponto de que ele vai de fato morrer, e aí vai acontecer o que a gente acabou de ler aqui. O nosso coração, ele vai endurecer, né? Vai ficar indiferente à palavra de Deus, e com o passar do tempo, nós vamos perder a vontade de buscar. E aí vai haver um tempo em que não escutaremos mais a voz do Espírito Santo de Deus. Tudo vai ser normal. Ninguém se afasta, ninguém se desvia assim de uma hora para outra, né? Há um processo. Acontece a indiferença, depois da indiferença o esfriamento, depois do esfriamento você acha que não precisa mais ir para a igreja, e aí você vai perdendo o contato, perdendo a comunhão. Quando menos imagina, já está todo envolvido com o mundo. Então assim acontece. Então você não precisa ser crente de igreja, sabe? Alguém que está na igreja. Você precisa ser um filho de Deus que quer a presença do Pai. Placas de igreja não vai salvar você, denominações não vai salvar você. Congregar, estar congregando é necessário, porque serve para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade, porque nós não aprendemos a nos relacionar com as pessoas, não aprendemos a conviver com as pessoas sem estarmos convivendo dentro de casa. Você não vai aprender dessa forma. Né? Então, assim, o congregar é necessário para o nosso crescimento espiritual, para aprendermos a estar em sociedade. E eu te digo algo que você não aprende só com as pessoas da igreja. O se relacionar na igreja você vai ter bagagem, você vai ter estrutura emocional para se relacionar em qualquer lugar. Então, o congregar é indispensável, mas não é tudo. Tudo é você ter Jesus. Tudo é você não silenciar o Espírito Santo de Deus. Tudo é você reconhecer Deus na sua vida em primeiro lugar para tudo. Isso que tem que vir em primeiro lugar, isso precisa ser primordial na tua vida, queridos. Então, que ao desligarmos esse áudio, ao terminarmos essa devocional, você tenha essa convicção, sabe? Deus, ele precisa ser tudo. O Espírito Santo de Deus, ele está do seu lado. O Jesus, ele deixou decretado na palavra dele que eu vou subir ao Pai, mas eis que eu enviarei aquele que será o Consolador. Então Jesus, quando ele foi estar com Deus, ele deixou o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, para nos sustentar, para interceder por nós, para nos guiar. As sensações que você tem, né, que muitos acham que é sexto sentido, as intuições, queridos, muitas vezes é o Espírito Santo de Deus te falando: não faça mais, pare, ou prossiga, ou você pode, você consegue. Quantas vozes nós escutamos e às vezes nem identificamos que vozes são essas. Então eu quero que o Senhor apure o nosso ouvido, o nosso olhar, o nosso coração, para apenas ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, sentirmos o comando do Espírito Santo de Deus e estarmos vendo os sinais, vendo tudo aquilo que Ele está nos mostrando, que é bom e que é ruim para o nosso crescimento. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Fica com Deus.